O universo de Fragged Empires nos apresenta vários poderes inusitados, misteriosos e incríveis. Para fazer uso desses poderes dentro do jogo, você vai precisar realizar uma jogada arcana, que é o tema da nossa Fragged Academy BR. As jogadas arcanas permitem que os personagens transcendam os limites da ciência e da tecnologia para acessar poderes que desafiam as leis da física e a estrutura da realidade. Esses poderes, no entanto, vêm mediante a um grande preço. O primeiro deles é um teste de perícia mais difícil para realizar esse feito, e o segundo é o risco de um efeito colateral catastrófico caso essa jogada falhe. Mecanicamente falando, uma jogada arcana ela é uma jogada de perícia ou uma jogada de aquisição vinculada a um traço que só pode ser adquirido por espécies específicas ou um traço da subestatística recursos. E aqui já cabem alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte: a regra geral de jogadas de aquisição diz que a perícia percepção não pode ser utilizada para jogadas de aquisição. Um segundo comentário é que os poderes arcanos, eles são mais do que meramente um poderzinho do seu personagem. Eles refletem ou alguma característica muito importante da espécie do seu personagem, biologicamente falando, ou refletem um aspecto cultural da espécie do seu personagem de maneira muito impactante. Então, a forma de fazer o uso desses poderes pode estar vinculada a alguma espécie de forma de fazer. Ali na frente vocês vão ver os exemplos de como isso se aplica em cada um dos poderes arcanos. O primeiro tipo de poder arcano que a gente tem é o poder do todo. O poder do todo normalmente é associado aos remanescentes, mas não está restrito a eles. Para aqueles que acreditam na fé do todo, esse poder é a prova definitiva que o todo não é uma consciência psiônica acidental criada durante o acionamento do deatomizador na Grande Guerra do Exion, tampouco que o Todo-Poderoso seria o próprio Exion. O poder do todo normalmente está associado a feitos de cura, de proteção e a intuições e visões proféticas. Porém, em certas situações esse poder pode se manifestar de maneiras diferentes. A forma de utilizar o poder do todo normalmente vai incluir orações e ritualística religiosa dentro da fé do todo. Para ilustrar isso, vamos pegar o exemplo de um monge do todo curando um joelho ralado de uma criança que estava brincando na rua. Essa é uma atividade razoavelmente simples e provavelmente o monge do todo vai fazer uma oração espontânea, vai aplicar uma imposição de mãos no melhor estilo reiki ou passe e pouco tempo depois, poucos segundos depois, esse joelho ralado vai começar a cicatrizar. Por outro lado, realizar esse poder para curar uma doença extremamente invasiva e num estado bastante avançado provavelmente vai exigir mais de um monge do todo e um aparato ritualístico muito maior, incluindo velas, incensos e o rito religioso da fé do todo de orações de cura. O segundo poder arcano são as memórias ancestrais. Esses poderes são exclusivos dos Kautoranos e foram projetados pelos Arcontes quando programaram a genética dessa espécie. Basicamente, todo Kautorano consegue acessar memórias de ancestrais diversos e através do acesso a essas memórias, eles conseguem conhecimentos ou até mesmo usos de perícias para atividades bastante específicas. Em geral, isso pode acontecer de uma forma espontânea e praticamente imperceptível até para o próprio Kautorano. Porém, o Kautorano pode fazer uso de meditação ou até de tanques de privação sensorial para procurar em suas memórias ancestrais um ancestral específico ou um conhecimento específico. Normalmente, saber quem foi esse ancestral ajuda, ter objetos que esse ancestral possuía também ajuda, e esse é o motivo da maioria dos lares kautoranos terem uma espécie de oratório com itens de recordação de tantos ancestrais quanto forem possíveis.
É importante falar que as memórias ancestrais têm um lado negativo, que são os traumas de guerra sofridos tanto pela Grande Guerra do Exion, tanto pelos anos de escuridão. Pode ser que uma falha na jogada de memórias ancestrais traga um trauma de guerra ou uma experiência ainda pior que um ancestral seu viveu. O uso de memória ancestral normalmente é vinculado a perícias de conhecimento e saber, e todos os seus usos são classificados como jogadas de aquisição. O terceiro poder arcano é a antigravidade. Para acessar os poderes de antigravidade, você vai precisar do traço de recursos telecinético, e é através desse poder que você vai literalmente utilizar a telecinésia para mover objetos, para criar campos de gravidade alterada e até mesmo para você voar. Dentro do que está descrito no livro, a antigravidade é um tipo de tecnologia muito específica criada pelos Kautoranos, utilizada para a sobrevivência desse povo nos oceanos do mundo aquoso de Kardash. É através dessa tecnologia que eles criaram os famosíssimos escudos Aqua, e eles também utilizam a tecnologia antigravidade para mineração com uma habilidade insuperável. Porém, você pode assumir que pessoas expostas aos nanites do tecnovírus, conhecido como Synaptagen, podem apresentar uma reação diversa da reação normal e desenvolver poderes telecinéticos ao invés de poderes psionicos. Aqui no caso da antigravidade, as jogadas sempre vão ser jogadas de perícia, e as perícias relacionadas ao uso desses poderes normalmente vão ser físico ou alguma coisa relacionada a essa função técnica, talvez mecânica, talvez engenharia, ou até mesmo perícias de combate. E dentro da abordagem proposta no livro, para você fazer o uso da antigravidade, você precisa de um equipamento que tenha o traço de equipamento antigrave, como por exemplo um gancho cinético ou uma manopla grave dos Kautoranos. O quarto poder são os Faren. A única espécie capaz de se associar a um Faren, que é uma criatura feita de pura energia, são os Twillinger. Quando eles se associam, eles criam um Tuifar. Os poderes Faren têm uma infinidade de uso. Eu arrisco dizer que não há um limite para possibilidades de poderes que podem se manifestar através de um Faren. Para usar esse poder, é necessário, primeiro, que o Twillinger esteja em sintonia com o seu Faren, que ele se relacione bem. Caso contrário, o uso desses poderes vai ser muito mais difícil e provavelmente vai ter uma contrapartida física um tanto quanto dolorosa. Existem relatos, inclusive, de Twillingers que sofrem dano físico, como por exemplo queimaduras, quando eles fazem uso dos poderes Faren, porque eles não estão em um bom termo nos relacionamentos com o seu próprio Faren. Além disso, a sinfonia a qual esse Tuifar pertence vai ser fundamental para determinar o método pelo qual esses poderes são acessados. Enquanto a Sinfonia do Dragão vai fazer uso da sua arte marcial chamada Farcillion para desenvolver esses poderes e conexão com o Faren e dessa forma realizar feitos de força, grandes saltos, disparos de rajadas de energia, um Tuifar da Sinfonia da Fênix vai construir essa relação e o seu modo de manifestar esses poderes com base na sua imensa alegria de viver e na sensação de liberdade que eles têm quando acessam esses poderes. Os poderes dos Faren podem ser tanto jogadas de perícia, como um teste de físico para realizar um salto bem grande, ou um teste de planetas para manipular o campo gravitacional e voar com seu Faren, até jogadas de aquisição, por exemplo em psicologia, para ampliar os seus sentidos e a sua empatia e perceber através do seu Faren as intenções de uma pessoa que está interagindo com você. Novamente, os poderes Faren são os mais amplos e os mais difíceis de catalogar, e é fortemente recomendado que o mestre trabalhe em parceria com o jogador que está jogando de Tuifar para desenvolver um leque de poderes específico e único para aquele personagem. O quinto tipo de poder são os poderes psionicos. Qualquer criatura exposta ao vírus tecno-orgânico chamado Synaptagen pode ter um fim trágico e morrer tendo seu sistema nervoso completamente destroçado pelos nanites desse vírus,
ou, em alguns casos, pode ter uma reação estranha do corpo a esse vírus e dessa forma a pessoa vai criar poderes psiônicos. Aqui a gente está falando de telepatia principalmente. Normalmente são jogadas de perícia, mas podem haver algumas situações de jogadas de aquisição, como por exemplo, quando um psiônico tenta ler a mente de várias pessoas de um único ambiente de uma vez só. As perícias relacionadas a esse poder normalmente são persuasão, liderança ou psicologia, e existe um detalhe: os psiônicos são as únicas pessoas que conseguem identificar a poeira lei. Esse é um outro efeito um tanto quanto inesperado da exposição ao vírus Synaptagen. Para fazer uso dos poderes psiônicos para rastrear, sentir, detectar as linhas lei e a poeira lei, você vai poder fazer testes de perícia normais baseados em planetas, astronomia ou percepção, e as jogadas de aquisição baseadas em astronomia ou planetas. Para um personagem ter poderes psiônicos, ele vai precisar do traço psiônico, que é um traço da subestatística recursos. O sexto poder é a vivomancia. Vivomancia é um conjunto de habilidades que um indivíduo adquire ao entrar em simbiose com um vivo. O vivo é um simbionte Nephilim inteligente, extremamente resistente e um tanto quanto cheio de ondas, cheio de milindres, por assim dizer. A partir da hora que rola essa simbiose, você pode escolher para o seu personagem o traço Vivomante, que é um traço de recursos, assim como vários outros citados aqui, e você vai poder se relacionar com seu vivo até de uma forma mais intensa e direta do que um Tuifar se relaciona com o seu Faren, e se você tiver um bom termo com seu vivo, ele vai ser de grande ajuda para você. Primeiro porque eles são curandeiros absurdos. A maior especialidade dos vivos é a reconstrução orgânica. Outros usos do vivo incluem ele se fundir temporariamente com seu corpo e atuar como uma espécie de tentáculo extra para manipular de uma forma mais simples alguns objetos para você, ou ele pode até mesmo se mover dentro das suas limitações, uma vez que o vivo ele é uma gosma, tipo um slime, e ele não consegue se jogar ou saltar, mas ele pode grudar na parede ou no chão, se infiltrar por algum canto, coletar informações para você e voltar até você trazendo essas informações. Os usos que um vivo pode ter também são muito amplos, requerem bastante criatividade por parte do jogador, e é sempre recomendado que o jogador e o mestre trabalhem em parceria para criar uma série de habilidades e, nesse caso, uma personalidade cheia de peculiaridades e nuances para esse vivo. Uma vez que o vivo é inteligente, o vivo é capaz de falar, e se você for daquelas pessoas que tudo tem que ter uma função de combate, o vivo pode ser utilizado para restringir um oponente. Um detalhe sobre os vivos: eles têm uma personalidade muito forte e eles são muito carentes. Exatamente isso, eles são carentes. Então, para que você esteja num bom termo com seu vivo, você precisa brincar com ele, conversar com ele e alimentá-lo preferencialmente com carne. Nesse caso, eu ainda faço a sugestão que cada vivo tenha um tipo de carne específica que ele prefira. Se você não tiver um bom termo com seu vivo, ele vai, primeiro, aumentar a dificuldade dos seus testes. Quanto menos o vivo gosta de você, mais difícil é que ele faça alguma coisa para você. Pode chegar no extremo que o seu vivo simplesmente te abandone, e ele pode te atacar ou te atrapalhar voluntariamente, porque ele quer atenção e ele quer que você goste dele. Um detalhe: não significa que o vivo não possa aprender a gostar de você. O último poder é a metamorfose corporal Zou. Conforme dito nos vídeos anteriores, o Zou é uma massa amorfa consciente, e eles têm a habilidade de moldar o corpo em formas diversas e às vezes até inusitadas. Em mais ou menos 90% do tempo, você vai estar utilizando a perícia físico para fazer as jogadas arcanas relativas à metamorfose corporal Zou. E enquanto leves mudanças como achatar, esticar e coisas do tipo, que são feitas durante a ação, durante uma cena de exploração ou algo do tipo, são jogadas de perícias normais,
Reconstruir o seu corpo numa nova forma ou se dividir em vários vai ser uma jogada de aquisição. Uma curiosidade acerca do lore: existem duas correntes de pensamento que a gente consegue identificar vendo a história. A primeira delas é que o Exium criou os vivos copiando o Zou, e a outra é justamente o contrário, que os Arcontes perceberam os vivos e utilizaram um vivo capturado como espécie de amostra para criar o primeiro Zou. Qual versão você prefere é a que vai valer no seu cenário. No livro 2 do Fraged, a partir da página 196, você tem uma série de exemplos de jogadas arcanas para cada um desses poderes que foram apresentados aqui. Esses são exemplos, não é tudo que se tem sobre. Lembrando que uma característica marcante do sistema é que nessa parte de personalização e criação é altamente recomendado que o mestre e os jogadores atuem em conjunto para criar as características específicas para os personagens, para que eles sejam desenvolvidos da forma mais adequada ao jogo que o grupo está construindo. Se você ficou em dúvida em algum detalhe relativo à história de alguma das espécies citadas aqui, vale a pena dar uma conferida aqui mesmo na playlist do Fraged Academy BR, o vídeo que conta a história de cada uma dessas espécies. Você pode também deixar no comentário aqui do vídeo ou no Spotify, ou me mandar no contaremestrar@gmail.com ou no direct do Instagram qual é a sua dúvida. Eu vou responder para você e, dependendo da dúvida, pode até virar um vídeo novo. Não se esqueçam de seguir o Contar e Mestrar e a editora Macaco do Mal em todas as redes sociais. Não se esqueçam também de mandar esse vídeo para o seu amigo que é doido por poderzinho especial e apresentem essa mecânica para eles, que para mim essa é a mecânica mais elegante de poderes já criada para o RPG como um todo. E eu vejo vocês semana que vem na nossa Fraged Academy BR. Um abração e valeu!